O tema da nossa aula, queridos, hoje é o penitente perfeito. Nós vamos caminhar nessa direção, lembrar um pouco sobre a questão do ato da penitência. Muitas vezes, quando falamos de penitência, nós, na Igreja Católica, que a Igreja Católica ela tem um ritmo assim muito grande com relação à penitência, mas nós vamos ver aqui o autor aqui, que nós vamos focar o tema O Penitente Perfeito, que é C.S. Lewis, ele vai trabalhar de uma maneira assim bem surpreendente essa questão do penitente perfeito. Algo assim para a gente refletir, para a gente pensar, até mesmo na nossa caminhada cristã. E o tema, O Penitente Perfeito, está no livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Um livro muito conhecido de C.S. Lewis, das suas obras muito preciosas para a caminhada cristã. Então, nós vamos trabalhar o penitente perfeito dentro do livro Cristianismo Puro e Simples. E nós vamos falar um pouquinho, antes de entrar diretamente no penitente perfeito, nós vamos falar um pouquinho sobre a própria história, biografia, caminhada de C.S. Lewis. C.S. Lewis ele nasceu na Irlanda em 1898, perdeu a mãe bastante cedo, e isso foi o motivo de inúmeros questionamentos surgirem nele. Durante a juventude participou da Primeira Guerra Mundial, durante boa parte da vida se considerou ateu, e isso fez com que tentasse se afastar de tudo relacionado a Deus. Então, C.S. Lewis, na verdade, em toda a sua trajetória de vida, sua caminhada, ele acabou se tornando um ateu. Mas após ler várias obras de autores que admirava, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Chesterton, ele percebeu que não eram apenas religiosos, como profundamente cristãos. Então, a leitura das obras de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Chesterton trouxe um entendimento muito claro para C.S. Lewis a respeito do evangelho, da vida cristã, da caminhada com Deus. E também, em muitas conversas com um de seus amigos, Tolkien, ele também teve a oportunidade de refletir mais sobre o evangelho. E aí, então, C.S. Lewis se tornou um cristão, um homem ateu, um homem que tentava se afastar de Deus, mas que em um certo momento, influenciado principalmente pela obra de Agostinho e de Tomás de Aquino, ele teve uma influência e acabou se convertendo também ao cristianismo. Lewis já era escritor e após a conversão, suas obras passaram a ter essa temática. Então, em toda a sua trajetória após a sua conversão, ele passou a escrever obras mais relacionadas também a temas teológicos. E durante a Segunda Guerra Mundial foi convocado a dar uma série de palestras com fundamentos cristãos para levar conforto para milhares de pessoas sem esperança com a situação. Então, ele serviu, ele teve presente na Primeira Guerra Mundial, ali como um soldado, mas na Segunda Guerra Mundial ele teve a oportunidade de escrever várias séries de palestras com fundamentos cristãos para trazer conforto para as pessoas naquele tempo de guerra, naquele tempo difícil. Então, nós podemos ver isso na vida de C.S. Lewis. C.S. Lewis também ficou muito conhecido pela série de livros, conhecido como Crônicas de Nárnia, uma obra na qual muitas referências ao cristianismo. Então, eu creio que a maioria dos irmãos aí conhecem, pelos filmes, pela obra em si, Crônicas de Nárnia, que C.S. Lewis tentou, de alguma forma, assim, trabalhar algumas referências ao cristianismo. Professor universitário desde os 26 anos de idade, Lewis também escreveu muitos livros na área da teologia. Alguns dos mais famosos, sendo esse que nós estamos baseando aqui, O Penitente Perfeito,
que é sendo o cristianismo puro e simples e surpreendido pela alegria. Então, C.S. Lewis tem várias obras, ele escreveu, né, muitas coisas também na área da teologia, e os livros mais destacados dele é Cristianismo Puro e Simples e Surpreendido pela Alegria. Então, vale a pena ler, vale a pena refletir sobre essas obras. Lewis morreu em 1963, deixando um enorme legado de livros e uma forma de pensamento que moldou o cristianismo moderno. Então, C.S. Lewis ele foi, né, um autor que influenciou muito o pensamento moderno, através das suas obras, através do seu contribuimento também teológico. E dentro do nosso tema penitente perfeito, uma das maneiras da gente tentar refletir aqui é sobre o que ele trabalha ali no capítulo, em que tipo de buraco cairá o homem. Ou seja, ele trabalha a ideia de que o homem, em todo tempo, ele está relacionado a cair em um buraco. E aí ele fala por quê? Porque o homem, ele procura ser autossuficiente, se comportar como se pertencesse a si mesmo. Ou seja, o homem, então, por ser autossuficiente, por querer viver a sua própria vida, seu próprio caminho, seguir as suas próprias decisões, próprias escolhas, ele trabalha que isso faz com que o homem possa cair em um buraco. Mas como sair deste buraco? É o que ele vai trabalhar para nós aqui no Penitente Perfeito. Em outras palavras, o que ele trabalha ali, né, C.S. Lewis trabalha no Penitente Perfeito, é que o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que precisa ser melhorada, mas é um rebelde que precisa depor as armas. Então, muito mais do que apenas o homem, o ser humano, ter que melhorar, na verdade, ele não é uma criatura apenas imperfeita que precisa melhorar aos poucos. Na verdade, ele entende que o homem, como criatura, como ser humano, ele, na verdade, é um rebelde. Alguém que se rebelou contra Deus, contra tudo. E ele precisa, então, depor as suas armas. Então, ele vai caminhar nessa direção, focando para nós. Depor as armas, render-se, pedir perdão, dar-se conta de que tomou o caminho errado, estar disposto a começar uma vida nova do zero. Só isso pode nos tirar do buraco. Então ele trabalha aqui dentro desse conceito que o homem ele poderá cair em um buraco devido à sua natureza corrompida, decaída pelo pecado. Ele fala que o homem não precisa apenas melhorar, ser uma pessoa melhor, mas o homem precisa reconhecer que ele é um rebelde, que se rebelou contra Deus, e ele precisa então depor as suas armas. E o depor as armas aqui é de maneira metafórica, ou seja, é você se dobrar, se render, pedir perdão, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer quem Deus é na sua vida, na sua história, na sua caminhada, e se render a Ele, e deixar e permitir que esse Deus não apenas melhore a sua vida, mas transforme a sua vida. Trabalhe no seu coração, molde o seu caráter. E aí ele trabalha que só isso pode nos tirar do buraco. Só isso pode fazer com que o homem saia dessa realidade escura e sombria marcada pelo pecado. E ele trabalha que esse processo, né, que ele chama aqui de rendição, ele trabalha aqui como se fosse um movimento de marcha ré, a toda velocidade. E ele fala que ao cristianismo, né, chama de arrependimento. Então, essa rendição, esse depor as armas, na verdade, é o que ele trabalha aqui, é que o cristianismo chama isso de arrependimento. É o que o homem precisa para sair desse buraco. Uma vida de arrependimento.
Então, ele trabalha o pensamento, a ideologia, a filosofia do penitente perfeito dentro da questão do arrependimento. Que somente por meio do arrependimento há, de fato, alguém que seja um penitente perfeito. E aí nós vamos pensar aqui em algumas coisas que ele trabalha, que eu achei bem interessante para nós. Mas ele fala assim, mas veja só, o arrependimento não é nada agradável. É bem mais difícil que simplesmente engolir um sapo. Significa desaprender toda a presunção e a obediência à vontade própria que nos foram incutidas por milhares de anos. Significa matar uma parte de si mesmo e submeter-se a uma espécie de morte. Então ele fala assim, que a maneira do homem sair do buraco, a maneira do homem se voltar para Deus é por meio do arrependimento. Mas o arrependimento não é algo agradável, não é algo simples, não é algo fácil. Ele até fala aqui que é muito mais fácil você engolir um sapo e ficar quieto. Você às vezes tem que lidar com uma ofensa, com alguma coisa e você ficar em silêncio. Mas o arrependimento é muito mais do que isso. É você morrer. É você abrir mão de tantas coisas incutidas na sua vida, na sua história, na sua caminhada. É você, de fato, submeter-se a uma morte. É morrer. E é isso que ele trabalha aqui dentro do contexto do penitente perfeito. Na verdade, só um homem bom pode arrepender-se. E isso nos leva a um paradoxo. Só uma pessoa má precisa do arrependimento. Mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Então, dentro da ideologia aqui do penitente perfeito, ele trabalha um paradoxo. Por quê? Porque ele fala que somente uma pessoa má, ela precisa de arrependimento. E por outro lado, ele fala que somente uma pessoa boa pode arrepender-se perfeitamente. Só que ele trabalha isso mostrando para nós uma realidade que todos nós somos pessoas más. Todos nós carregamos no nosso coração a maldade, que é fruto da nossa natureza corrompida, da nossa natureza decaída pelo pecado. E aí, por outro lado, ele fala assim, somente um homem bom, uma pessoa pode arrepender-se perfeitamente. Então, é impossível. É impossível uma pessoa se arrepender perfeitamente por si própria, pela sua própria capacidade, pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. E por isso que ele levanta isso. Porque se somos pessoas más, nós precisamos de arrependimento. E nós precisamos ser pessoas boas para se arrepender perfeitamente. E aí ele mostra que a gente não consegue chegar. Porque nós somos pessoas más. Nós não somos pessoas boas. E por isso nós não conseguimos por nós mesmos arrepender-se perfeitamente. Entretanto, a maldade que nos faz precisar disso nos impede de fazê-lo. A ideia aqui é que nós, por sermos pessoas más, nós precisamos do arrependimento. Mas por sermos pessoas más, nós estamos impedidos de nos arrepender por nós mesmos. E aqui ele desconstrói toda a estrutura, principalmente de achar que o arrependimento é uma obra humana, uma ação humana. Nós nos arrependemos por nós mesmos. E é isso que ele trabalha aqui para nós. E aí ele levanta a seguinte questão, dentro do tema penitente perfeito. Será que podemos arrepender-nos se Deus nos ajudar?
Aí ele trabalha que sim. Mas o que significa essa ajuda? Significa que Deus, por assim dizer, coloca um pouco de si mesmo em nós. Então, C.S. Lewis trabalha na ideia do penitente perfeito como alguém que reconhece a sua maldade, o seu pecado, a sua miséria, reconhece que não tem nada de bom a oferecer a Deus e nem consegue, é impossibilitado arrepender-se por si próprio, mas que entende que pertence à ação de Deus na vida do homem para que ele se arrependa. A ideia é que ele trabalha assim, que essa ajuda do arrependimento é que Deus coloca um pouco de si mesmo em nós. Deus age nas nossas vidas. Deus trabalha em nós. E Deus faz isso por meio do Santo Espírito. E por isso que a palavra de Deus fala para nós que é o Espírito Santo de Deus, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, o próprio Deus dentro de nós, que traz o arrependimento. E isso é interessante, queridos, porque muitas vezes na caminhada, nós podemos, até em certo ponto, achar que nós nos arrependemos por nós mesmos. Nós temos essa capacidade. Não. Nós somos pessoas más. E pela nossa própria força e capacidade de sabedoria, entendimento, conhecimento, nós não conseguimos nos arrepender. Nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos do Santo Espírito de Deus, que trabalha nas nossas vidas, nos nossos corações. Então é isso que Lewis está trabalhando aqui no penitente perfeito. Essa ideia do penitente perfeito. Mas o que é penitência? Às vezes alguém pode estar pensando assim, pastor, eu já ouvi falar muito sobre a penitência, mas não sei muito o que é penitência. A penitência pode ser definida como um caminho entre o pecado e o perdão, ou uma forma, de fato, de você conhecer, cometer o erro e receber o perdão. Ou seja, o ato da penitência funciona como um mecanismo de defesa, um alívio para a pessoa sentir-se digna de ser perdoada ou pensar que fez alguma coisa para receber o perdão. A penitência também é praticada para receber uma bênção, como voto feito para alcançar um favor diante de Deus. Então, o problema com relação à penitência é que a penitência, na verdade, ela funciona como uma defesa para o homem, para o ser humano. E através disso, ele pode se sentir um alívio. Porque ele fazendo a penitência, ele cumprindo votos, ele fazendo certas coisas, pode lhe trazer dignidade para que ele possa se sentir perdoado, receber o perdão de Deus. E aí nós podemos ver que tudo aquilo que C.S. Lewis já trabalhou aqui é totalmente contrário a isso. Porque a penitência ajuda o ser humano a se achar merecedor do perdão de Deus. E por isso as pessoas fazem penitências. Por isso que a penitência, em um certo momento da história da igreja, foi incluída como um ato para que as pessoas pudessem ter os seus pecados perdoados. Pequei contra Deus, fui rebelde contra Deus, pequei contra Deus pecando nos meus relacionamentos, com a minha família, com as pessoas, com meu irmão, com a minha igreja, com o meu próximo.
Então é muito mais prático, muito mais fácil eu pagar penitência. Eu fazer uma caminhada aí de tantos quilômetros, a peregrinação a tantos quilômetros, para que eu possa receber o perdão de Deus. Ou que eu possa, às vezes, vou fazer uma penitência aí que quero uma bênção para minha vida, e se Deus me der, eu vou subir a escada lá do meu condomínio, lá, 10 andares, vou subir de joelhos. E nós podemos perceber que isso foi muito comum, principalmente na história da igreja, porque a igreja começou a criar meios para que o homem, para que as pessoas, para que os fiéis cumprissem o ato da penitência. E o ato da penitência trazia essa ideia de que você merece o perdão de Deus, porque você foi lá, fez um ato de penitência, você cumpriu um ritual, e isso aqui te dá o direito de você ser perdoado. Há necessidade de fazer penitências? Uma pergunta para ser levantada para nós, para nossa reflexão. Será que hoje nós, cristãos do século 21, que temos um entendimento melhor, que fazemos parte de uma teologia reformada, será que nós podemos responder essa questão? Há necessidade de fazer penitências? Não. E por que não? Porque já fomos perdoados em Cristo e recebemos as bênçãos de Deus por meio de sua graça, favor imerecido. Não há necessidade de fazer penitências, porque nós já fomos perdoados em Cristo. Cristo morreu naquela cruz para nos perdoar. É por meio dos méritos de Cristo que nós somos perdoados, que nós somos salvos. É graça, é o amor incondicional de Deus. É o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa história. É o Deus que nos comprou por meio do sangue de Cristo derramado naquela cruz. E por isso não é mais preciso fazer penitências. Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. E o sacrifício de Jesus foi suficiente para isso. O perdão que você recebe sobre os seus pecados é por meio de Jesus, não por meio de penitências, rituais. E com relação às bênçãos de Deus, a gente precisa fazer penitências para receber bênçãos de Deus. Isso é uma teologia equivocada de igrejas, de teologias que pregam que você precisa fazer e fazer e fazer e fazer para você ser abençoado. Não. Nós somos abençoados por causa da graça de Deus, do favor merecido de Deus, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, o seu amor, ele nos comprou com o seu sangue. E por meio dessa graça, ele continua cuidando de nós, nos abençoando, nos sustentando, derramando sobre nós bênçãos espirituais sem medidas. O que precisamos fazer diante dos nossos pecados é nos arrependermos. É o caminho do arrependimento. Não é fazer penitências, mas é trilhar o caminho do arrependimento. E dentro da teologia reformada, principalmente nas nossas confissões, nos nossos catecismos,
o que eles trabalham com relação ao arrependimento, são duas vertentes. Que o verdadeiro arrependimento nos faz voltar para Deus. O arrependimento em si, ele tem essa finalidade: fazer com que a gente possa voltar para Deus. E por isso que a gente entende que o arrependimento tem que ser uma ação de Deus. Porque nós não conseguimos nos voltar para Deus por nós mesmos. Quando a gente vive uma vida voltada para o pecado, quando a gente está caminhando na direção errada, quando nós fazemos coisas que desagradam o coração de Deus, nós, pela nossa própria força e capacidade e nosso entendimento, nós não conseguimos nos voltar para Deus. Nós nos arrependemos a partir do momento de voltarmos para Deus por causa do próprio Deus, por causa do Santo Espírito que nos convence, que nos quebranta, que faz a gente reconhecer a nossa natureza pecadora, o nosso pecado, e faz com que nós possamos reconhecer que nós servimos e pertencemos a um Deus santo. Então, o arrependimento, no primeiro momento, ele nos conduz a nos voltarmos para Deus. E aí desconstrói aquela teoria de que eu me arrependi, estou arrependido, desagradei o coração de Deus, mas eu estou vivendo uma vida totalmente longe de Deus, fora da vontade de Deus, não estou buscando a Deus, não estou vivendo a presença de Deus. Então, de fato, você não se arrependeu. De fato, não houve o verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento nos faz voltar para Deus. Que o próprio Deus, por meio do Santo Espírito, nos conduz a nos humilharmos, a nos quebrantarmos diante dele e reconhecer a nossa pequenez e reconhecer a sua santidade. Olha que interessante. Quantas passagens que nós podemos ver nas Escrituras Sagradas que mostram isso para nós. Isaías capítulo 6. Quando Isaías tem a revelação de Deus, quando Deus se revela a ele ali, num ano difícil, no ano da morte do rei Uzias, ele fala assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E aí chega um momento que ele fala assim: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro os lábios. Naquele momento, ali, diante da grandeza de Deus, Isaías reconhece a grandeza de Deus e ele reconhece a sua miséria. E aí, logo em seguida, a Bíblia fala que um anjo de Deus, com uma brasa viva na mão, veio e tocou os lábios do profeta e disse: eis que as tuas iniquidades foram purificadas. Ou seja, o ato da graça de Deus. É Deus que purifica. É Deus que quebranta o nosso coração. É Deus que opera em nós. Todo o processo é de Deus. Um outro texto das Escrituras Sagradas, agora no Novo Testamento, Lucas capítulo 5, conhecido ali como contexto e o texto da pesca maravilhosa. E muitas vezes nós focamos apenas o fato do acontecimento do milagre ali, da pesca maravilhosa, aonde os discípulos passaram a noite toda pescando, não pegaram nada, e eles estavam ali já lavando as redes. Jesus falou para eles assim: ó, pega, vai ao alto mar, joga a rede
E Pedro fala assim, mas mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então eles jogaram as redes, e quando eles puxaram as redes, estavam cheias de peixes. E naquele instante, a Bíblia fala que Pedro, tendo se despido, pulou-se ao mar, e ele chegou e falou para Jesus assim, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro reconheceu a grandeza de Jesus, o senhorio de Jesus, reconheceu quem Jesus era, mas ele também reconheceu a sua miséria, o seu pecado. E aí a gente vê a própria ação do próprio Jesus na vida de Pedro, trazendo quebrantamento, trazendo arrependimento, trazendo esse reconhecimento do nosso pecado. O arrependimento nos leva a abandonar o pecado. Então, duas vertentes do verdadeiro arrependimento. Nos leva primeiramente de volta para Deus e nos leva também a abandonar o pecado. Então, quando o homem passa por esse processo do arrependimento verdadeiro, ele se volta para Deus porque Deus trabalha no seu coração para que ele se volte para ele. E Deus agora conduz agora o homem, o pecador, para um outro caminho, uma outra direção, abandonar o pecado. Então, essa é a perspectiva, de fato, do verdadeiro arrependimento. Então, C.S. Lewis trabalha que o penitente perfeito é aquele que se arrepende, que vive uma vida de arrependimento, mas que esse arrependimento vem da própria ação de Deus, o próprio agir de Deus por meio do Santo Espírito, que convence agora o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a ideia, quando ele trabalha a questão do penitente perfeito. Pastor Rômulo. Oi, amigo. Só quer compartilhar alguma coisa com a gente aí? Não sei se o pastor Marco Aurélio também está por aí, se quiser compartilhar também alguma coisa. Quero compartilhar, sim. Toma cuidado aí, pessoal, o microfone está toda hora abrindo. E eu estou fechando, mas toda hora está abrindo. Tenta todo mundo mutar o microfone, por favor. Tá joia? Vou mutar de novo aqui. Não sei por que toda hora desmuta. Aí, vamos lá. Pastor Leandro, irmãos, eu quero compartilhar algo dessa aula tão graciosa que nos leva a um ponto muito, muito importante da nossa existência e que combate uma cultura que sempre existiu, né? Que é a seguinte: eu não sou tão mal assim, nós não somos tão ruins assim. Alguns talvez cheguem até a pensar, não precisava tanto, não precisava Deus ter enviado Jesus, porque eu não sou tão mal assim. As pessoas são boas. E muito legal, antes de já, embora vocês saibam a resposta, mas tem uma declaração do C.S. Lewis nesse livro, e nessa parte do penitente, que ele diz que ou Jesus Cristo é um lunático, ou coisa pior, ou realmente ele é Deus. E porque toda a obra de Jesus, tudo que Jesus fez, é algo tão gracioso, tão poderoso, tão misterioso, tão excelso, tão sublime, né? Que ou realmente nós estávamos totalmente perdidos, inimigos de Deus, como a Escritura diz, ou ele é louco. Então nós cremos que Jesus Cristo é a pessoa mais sã, maravilhosa, linda. Ele é o próprio Deus. E exatamente porque nós éramos inimigos de Deus, o Filho de Deus, como uma frase do C.S. Lewis mesmo, né? O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem
filhos de Deus. Então, é muito, muito importante isso. E o cristianismo, uma regra básica, né, uma doutrina linda, básica, é exatamente essa. Cristo pagou os nossos pecados. Cristo pagou a nossa dívida. Está pago. Completamente pago todas as nossas dívidas. Jesus nos comprou. E por causa de Jesus, porque nós pertencemos a Cristo, nós temos uma nova vida. Então é maravilhoso nós lembrarmos que não tem nada que nós possamos fazer. Somente o Cristo podia fazer. E ele fez. Ele nos comprou. Ele nos amou. Ele nos perdoou. Ele nos deu vida. Ele que é a vida, né? Então é algo que nós temos que celebrar todo dia. É isso aí, pastor Leandro. Deus abençoe. Amém. Maravilha, né? Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus, né, que cumpriu a sua obra. Dentro do que o pastor Rômulo compartilhou conosco, é o que vai trabalhar, né, o escritor de Hebreus, capítulo 10, versículo 18. Ele diz assim: onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Deus Filho, o Deus da Trindade, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Lá na cruz, por meio de Jesus, por meio do sangue derramado naquele madeiro. Ou seja, já foi cumprido, já foi pago o preço dos nossos pecados. Então é essa ideia que o pastor Romulo acabou de compartilhar conosco. Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, sofreu, morreu, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, ele nos comprou com seu precioso sangue. Nos próximos 18 versículos, veremos que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez para sempre. O autor elaborou a respeito da grande importância do sacrifício final de Cristo pelos pecados do povo de Deus. Então, Jesus cumpriu de maneira plena e completa o preço pago pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, ainda existia o sacrifício, os rituais de sacrifícios. Ou seja, sempre um cordeiro precisava morrer. E de ano em ano isso era relembrado dentro da cultura judaica. Mas agora o escritor de Hebreus deixa claro para nós que por meio de Jesus não é mais preciso sacrifício. Cristo foi o Cordeiro de Deus, que morreu de maneira definitiva, que se sacrificou de maneira completa e plena para a salvação do pecador. E isso implica que nós precisamos continuar nos arrependendo dos nossos pecados, porque nós continuamos pecando. Mas esse arrependimento é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo de Deus, que coloca no nosso coração dia a dia, para que quando a gente faça algo que desagrade o coração de Deus, a gente possa não apenas nas emoções chorar, né? Tem gente que às vezes faz coisa errada, chora, mas não se volta para Deus, não abandona o pecado,
não prova de mudança e de transformação. Porque não é o chorar em si que revela o verdadeiro arrependimento, mas é a própria ação de Deus, por meio de Cristo, por meio do Santo Espírito, que nos faz nos voltarmos para Ele e nos abandonarmos o pecado. Coloquei aqui alguns textos, né, que mostram para nós, principalmente, essa ideia, né, do pecado. Romanos capítulo 3, né, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no próprio capítulo 3, Paulo escrevendo ali, ele fala assim, que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. E aí nós voltamos àquilo que o pastor Romulo compartilhou conosco, e que C.S. Lewis trabalha no Penitente Perfeito. Nós somos pessoas más, totalmente corrompidos pelo pecado. É o que nós chamamos na teologia de depravação total. E aí também sobre a questão do arrependimento, né? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A ideia aqui é de que o arrependimento, né, que a gente se arrepende dos nossos pecados, é uma ação, de fato, de Deus. Provérbios 26, confissão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará a misericórdia. A própria ação, né, da gente confessar, da gente se arrepender, da gente receber essa graça, a misericórdia de Deus, ela nos faz, nos educa, nos ensina a abandonar o pecado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e veja assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, Atos capítulo 3. E também, lá em Jeremias, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Então, Jeremias mostra para nós que Deus, pelo seu próprio amor, Ele nos perdoa, Ele apaga as nossas transgressões. E eu trouxe aqui para nós, principalmente porque nós estamos num contexto, né? Mês de outubro, nós falamos muito sobre a reforma que ocorreu na história da igreja. Em todo tempo a igreja precisou de uma reforma, mas no século XVI nós vemos então o início o início, o pontapé da reforma protestante ali. E uma das maneiras, né, dessa reforma surgir na caminhada ali por Martinho Lutero, tantos outros, foi a volta às escrituras sagradas, e até mesmo para combater falsos ensinamentos, falsas ideias, e principalmente uma delas, a questão das indulgências pela Igreja Católica. As indulgências eram um meio de penitência destinado pela Igreja Católica. E a bula das indulgências dizia que, em 1513, o Papa Leão X decide enviar monges por toda a Europa, solicitando aos fiéis uma contribuição para a conclusão das obras da Basílica de São Pedro. Em troca, o Papa concedia uma indulgência, isto é, um documento que lhes perdoava a penitência pelos seus pecados, mediante o pagamento de um valor fixo. Então, as indulgências, no contexto ali do século XVI, tinha essa finalidade. Ou seja, tinha um interesse também político do clero, que era arrecadar fundos para a Basílica de São Pedro, mas fazendo isso de maneira equivocada. Porque as indulgências, na verdade, era uma ideia de você vender o perdão pelos seus pecados. Era uma penitência que, se você pagasse um valor, você era perdoado pelos seus pecados.
E Lutero foi contra esse pensamento da Igreja Católica. E Lutero, então, com as suas 95 teses contra a indulgência, ele pregou essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, dando início ali à Reforma Protestante. E é tão interessante que um dos pontos da Reforma Protestante, um dos pilares da Reforma, é que tudo, Deus é centralidade. Somente a Escritura, que é a palavra de Deus, somente a fé, é pela fé em Cristo Jesus, somente a graça, é por meio da graça, somente Cristo, é somente por meio de Jesus, sacrifício de Jesus que nós somos perdoados, e somente a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Por isso que a ação na história da salvação do homem é uma história de Deus, é um plano de Deus, é uma ação de Deus, porque finaliza a glória de Deus. E por isso Lutero, então, ele se levanta contra as indulgências, que eram um ato de penitências para se adquirir perdão pelos pecados. Somente Cristo perdoa. Somente Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Na sociedade atual, raramente se vê alguém que tem coragem de admitir seus erros, seja diante de si mesmo, diante dos homens ou de Deus. Voltar atrás é um confronto muito grande para o nosso ego. Então, nós vivemos numa sociedade assim. Nós vivemos tempos assim. Difícil as pessoas admitirem os seus erros, se quebrantar, se humilhar, reconhecer que errou, voltar atrás. Isso é um confronto para o ego humano. E por isso, nós, por sermos pessoas más, não conseguimos nos arrepender pela nossa própria força, entendimento e capacidade, mas somente pela ação do Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não há necessidade de penitência para se receber perdão ou bênção, pois Deus tem prazer em seu amor para conosco e ouve as nossas orações quando temos fé nele. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi completo. Fomos absolvidos do castigo, porque Cristo se ofereceu para ser castigado em nosso lugar. Ou seja, é a substituição. Cristo nos substituiu lá na cruz. Aquela cruz, quem deveria morrer naquela cruz como pecador, receber a maldição de Deus, a ira de Deus, era eu e você. Mas Jesus Cristo nos substituiu, pagando as nossas dívidas dos nossos pecados. Por isso não há mais necessidade de penitência. Nós não precisamos mais fazer penitências. O sacrifício de Cristo Jesus foi suficiente. O ato da penitência mostra para nós que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Porque Jesus morreu naquela cruz, mas eu preciso continuar fazendo, me sacrificando ao ponto de ser perdoado. E por isso que C.S. Lewis ele trabalha que o penitente perfeito é aquele que trilha o caminho do arrependimento. Mas quem traz esse arrependimento no coração do homem é o próprio Deus. E se hoje nós estamos caminhando com Deus, servindo a Deus, vivendo para a glória de Deus,
vivendo na direção contrária do pecado, não é pela nossa própria força e capacidade, não porque somos boas pessoas, pelo contrário, nós somos pessoas más. Mas o próprio Deus, que tem trabalhado nas nossas vidas e nos nossos corações, de fato, pela fé, faz com que nós possamos crer que nós somos salvos e perdoados em Cristo Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando, falando aos nossos corações. Eu vou orar aqui pelas nossas vidas, para que Deus continue nos fortalecendo. Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, pela tua graça, pela tua misericórdia, e te agradecer, ó Deus, porque toda a obra da salvação é um projeto do Senhor, é um projeto do Trino Deus. E obrigado porque, por meio da tua misericórdia e graça, do teu amor incondicional, revelado na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz, o seu sangue derramado, nós somos perdoados e nós seremos salvos, exclusivamente e somente por meio de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não podemos fazer nada para contribuir e nós somos incapazes de qualquer coisa. Mas obrigado porque aquele que é capaz, ele cumpriu toda a lei. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso nós podemos provar de uma nova vida, de transformação. E por isso nós podemos experimentar constantemente de uma vida, de um caminho de arrependimento. Porque nós temos a tua presença em nós, em nossos corações, por meio do teu Santo Espírito. E nós te louvamos por isso, Deus. Nos liberte da religiosidade, nos liberte da libertinagem e faça de nós cada vez mais uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que vive voltada para o Senhor, que foge da aparência do mal, que foge do pecado. E nós sabemos que nós só fazemos isso por meio do teu Santo Espírito. Por isso, continua trabalhando nas nossas vidas, na tua igreja, na vida do teu povo, para que possamos entender que é por meio da ação do Senhor que nós podemos ser um penitente perfeito. E, de fato, se arrepende, se volta para o Senhor e abandona o pecado. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.